Chegamos agora ao capítulo 4, o primeiro princípio da ciência do enriquecimento. O pensamento é o único poder capaz de produzir riquezas tangíveis a partir das substâncias sem forma. Todas as coisas são feitas de uma substância pensante, e o pensamento dá forma nessa substância produz uma forma. A substância primitiva se move de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e todos os processos da natureza são a manifestação visível de um pensamento da substância primitiva. No momento em que a matéria sem forma pensa em uma forma, ela passa a ser aquela forma. No momento em que pensa no movimento, ela realiza o movimento. Tudo foi criado desse modo. Vivemos em um mundo pensado que faz parte de um universo pensado. Aqui nós lembramos mais uma vez das leis herméticas, da primeira lei do hermetismo, a lei do mentalismo. E essa lei diz que o todo é mente, o universo é mental. Isso está muito conectado com o que o Wallace D. Wattles está trazendo para a gente. Quando eu digo o todo, eu estou usando um sinônimo para substância primitiva. E eu gosto bastante desse termo, o todo, porque ele traz para a gente algumas implicações. Primeiro, de que no início não havia nada além dessa substância. Não havia nada além do todo, porque ele era o todo. Ele era tudo que havia. Também não havia nada antes dele. Afinal de contas, era a substância primitiva, a substância inicial. E aí, para entender essa substância primitiva, nós podemos olhar primeiro para a nossa vida. Dentro das leis herméticas, nós temos a lei da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E aí, vamos parar para pensar em nós, seres humanos. Quando a gente quer criar alguma coisa, quando a gente quer criar uma cadeira, por exemplo. Como que a gente cria uma cadeira se nós não tivermos nada fora de nós, se não tivermos uma ferramenta, se não tivermos uma madeira, por exemplo, porque não havia nada além do todo? Como que nós podemos criar uma cadeira sem algo externo, sem uma energia fora dela? Nós criamos através do nosso pensamento. E de uma maneira semelhante, a substância primitiva é capaz de criar através do pensamento. Se nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, é porque nós também somos capazes de criar. E criamos através do pensamento, assim como a substância primitiva, assim como o todo. Perfeito? Se a forma que somos nós queremos criar algo, o que a gente faz? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos colocar isso no nosso pensamento, para que isso seja transmitido para essa substância sem forma e assim a forma será gerada. Eu vou dar continuidade agora ao terceiro parágrafo. E ele começa esse terceiro parágrafo dizendo: o pensamento de um universo em movimento estendeu-se a toda substância sem forma. E assim, a matéria pensante, movendo-se de acordo com esse pensamento, assumiu a forma de sistemas planetários e manteve essa forma. A substância pensante assume a forma pensada por ela e se move de acordo com o pensamento. Ao sustentar a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, ela assume a forma desses corpos e, conforme pensa, dá movimento a esse sistema. Ao pensar na forma do crescimento lento de um carvalho, ela se move da maneira pensada e produz a árvore, mesmo que leve séculos para executar a tarefa. Ao criar, a substância sem forma parece mover-se de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela mesma. Pensar em um carvalho não produz instantaneamente uma árvore crescida, mas dá início ao movimento das forças que produzirão a árvore de acordo com as linhas de crescimento estabelecidas. O pensamento de cada forma, que é mantido pela substância pensante, produz a criação da respectiva forma, mas sempre, ou pelo menos em geral, de acordo com as linhas de crescimento e de ação já estabelecidas. Eu acho bem legal isso que o Wallace D. Wattles fala a respeito do carvalho. Ele destaca que pode ser que leve séculos para que a árvore cresça. Mas, a partir do momento que existe o pensamento do carvalho, tudo começa a se mover para que essa árvore seja produzida, mesmo que leve tempo. Mesma coisa, se você fixar no seu pensamento a riqueza,
se você fixar no seu pensamento a prosperidade, o universo já começa a se organizar para trazer isso para você. Essa substância primitiva já começa a se organizar para trazer isso à forma. Perfeito? Mesmo que leve tempo. Quando o pensamento de uma casa construída de uma determinada maneira é gravado na substância sem forma, isso não causa a construção instantânea da casa, mas pode redirecionar as energias criativas que já estão em funcionamento no comércio e nos negócios para que fluam por certos canais, resultando na rápida edificação da casa. E se não existissem canais por meio dos quais a energia criativa pudesse fluir, então a casa seria formada diretamente a partir da substância primordial. E assim não seria necessário esperar a movimentação dos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Isso me lembra muito o meu processo de prosperar. Por quê? Eu comecei a pensar na prosperidade, comecei a me visualizar de uma maneira mais próspera. E aí, quando ele diz que as energias criativas começam a entrar em movimento, a se redirecionar, em outras palavras, o universo começa a se reorganizar para trazer aquilo que está na sua mente. E muitas vezes os caminhos para você prosperar já existem. Então, eu atraí um caminho que já existia. Vocês estão entendendo? Eu atraí uma forma de trabalho que já existia. O mercado de afiliados ele já existia anteriormente. E a partir do momento em que eu fixei na minha mente a imagem mental de ser próspera, o universo se reorganizou, as energias criativas se reorganizaram para trazer esse caminho para mim. Quando o pensamento da forma é gravado na substância primitiva, ele causa a criação da forma. Então, tudo tem origem no seu pensamento. Ora, o ser humano é um centro de pensamentos e, por isso, pode criar pensamentos. Todas as formas criadas pelas mãos das pessoas devem existir primeiro no pensamento delas. É impossível dar forma a algo que ainda não tenha sido pensado. Olhe à sua volta agora. Olhe para os objetos que estão ao seu redor. Absolutamente todos eles, 100% deles, primeiro existiu na mente de alguém. Primeiro foi o pensamento de alguém. Para produzir uma caneta, alguém teve essa ideia, alguém visualizou uma caneta, alguém pensou em quais materiais usaria para fabricá-la. Então, tudo nasce primeiro da nossa mente. Com a riqueza não é diferente. Não é diferente. Você precisa primeiro criar riqueza no seu pensamento e assim ela será criada no plano físico. Porque é impossível dar forma a algo que ainda não tenha sido pensado. O ser humano tem limitado seus esforços somente ao trabalho de suas mãos. Ele aplica seu trabalho manual ao mundo das formas e, assim, altera ou modifica as formas já existentes. Em nenhum momento ele imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas, gravando seus pensamentos na substância sem forma. Quando o ser humano pensa em uma forma, busca sua matéria-prima nas formas da natureza. Então constrói uma imagem da forma que está presente em sua mente. Até agora ele esforçou-se muito pouco ou quase nada para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não percebeu, nem em sonhos, que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O ser humano cria novas formas e modifica as formas existentes por meio de seu trabalho manual. Ele não deu nenhuma atenção à questão sobre ser possível produzir coisas a partir da substância sem forma, apenas comunicando seus pensamentos a ela. Eu vou parar aqui para explicar para vocês. Mas olha só o que ele diz, que o homem, até agora, esforçou-se pouco ou quase nada para cooperar com a inteligência sem forma, para trabalhar com o Pai. Ele não percebeu que pode fazer o que vê o Pai fazendo. Como assim? Wallace D. Wattles trouxe para a gente que a substância primitiva cria a forma através do pensamento. O Kai Balion traz para a gente, são só nomenclaturas diferentes, que o todo cria a forma, cria o mundo, cria o universo através do pensamento. Por que nós, seres humanos, não percebemos que nós podemos fazer o que o nosso Pai faz?
Se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos também criar a forma a partir do nosso pensamento. Nós somos também criadores, claro que com nossas limitações. E aí, esse parágrafo me lembra muito a tal crença de esforço também. Vou voltar lá no início do parágrafo, que o Wallace D. Wattles diz que o ser humano tem limitado seus esforços somente ao trabalho de suas mãos, ao trabalho manual. Ou seja, na maior parte das vezes, a maior parte das pessoas está pensando apenas no esforço, está pensando só nas ações que precisa realizar, no trabalho manual mesmo, naquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos que a pessoa está fazendo. Porque na nossa cabeça, na cabeça da sociedade como um todo, a gente tem sempre que estar produzindo, trabalhando, fazendo o trabalho manual, que é assim que a gente chega no resultado. Mas o Wallace D. Wattles diz aqui que, na verdade, o que a gente precisa fazer? Se lembrar que nós podemos causar a criação de novas formas através do nosso pensamento. Então, além de fazer as ações que precisam ser feitas, além de produzir as causas físicas, isso não significa se esforçar em excesso, isso não significa fazer mais do que devemos, isso não significa trabalhar 24 horas por dia, mas além de fazer essa causa física, então, realmente ir lá e trabalhar, se você está no digital, acordar, produzir seu conteúdo, subir seus anúncios, enfim. Além de fazer isso, nós precisamos e devemos trabalhar em cooperação com o Pai. Nós precisamos e devemos criar aquilo que desejamos no nosso pensamento. Nós precisamos e devemos focar na imagem mental da riqueza na nossa mente. Nós precisamos cooperar com o Pai dessa maneira. E aí, sim, teremos resultado. Nossos resultados são formados por causas visíveis, nossas ações, mas também causas invisíveis. Por exemplo, nossa vibração, a forma como a gente se sente. Por exemplo, as imagens mentais que a gente nutre na nossa mente. Se você se esforça, mas você não está colocando no seu pensamento aquilo que você deseja, você não vai alcançar. Perfeito? Vou dar continuidade, então. Queremos provar que ele pode fazer exatamente isso. Queremos provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso. E nos propomos a mostrar como. Nosso primeiro passo será estabelecer 3 proposições fundamentais. Então, o Wallace D. Wattles vai dizer aqui pra gente que o ser humano pode produzir coisas a partir da substância sem forma, apenas comunicando seus pensamentos a ela. Então, o que nós podemos criar a partir dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, afirmamos que há uma única matéria ou substância original sem forma, a partir da qual todas as coisas são criadas. O todo está em tudo. Todos os muitos elementos aparentes são apenas diversas manifestações de um único elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, criadas a partir do mesmo material. Tudo é feito a partir da mesma energia, a partir do mesmo material, a partir da mesma substância. O que existe são graus diferentes de vibração. Isso está lá no livro Kybalion também, quando ele fala da lei da vibração. Então, o que diferencia uma coisa da outra é a vibração. Mas tudo é feito do mesmo material, tudo é feito da mesma energia. Que material é esse? Esse material é a matéria pensante. Um pensamento mantido nela produz a forma pensada. O pensamento da substância pensante produz formas. O ser humano é um centro de pensamentos, capaz de ter pensamentos originais. Se ele conseguir comunicar seus pensamentos para a substância pensante original, poderá causar a criação ou a formação da coisa pensada por ele. Em resumo, há uma matéria pensante, a partir da qual todas as coisas são criadas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento, e gravando o seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Então, aqui temos o primeiro princípio da ciência do enriquecimento. Eu vou ler novamente, tá? Esse resumo. Há uma matéria pensante, a partir da qual todas as coisas são criadas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Existe uma matéria pensante que está em tudo,
e que está permeando, penetrando, preenchendo os interespaços. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O universo é mental. O todo criou o mundo através dos seus pensamentos. É isso que ele está dizendo aqui. E nós, homens, somos capazes de formar coisas em nosso pensamento. E a partir do momento que nós gravamos o nosso pensamento na substância sem forma, quando eu leio isso, gravando o seu pensamento na substância sem forma, eu entendo como repetir os nossos pensamentos. Quando a gente repete, como nós vimos no The Journey, né? Quando a gente se fixa na frequência da realidade que a gente deseja, a gente pode causar a criação do que pensamos. Continuando. Talvez alguns leitores estejam questionando se eu posso provar essas afirmações. Sem entrar em detalhes, digo que posso prová-las tanto pela lógica quanto pela experiência. Retomando meu raciocínio, saio dos fenômenos da forma e do pensamento e chego a uma substância pensante original. E, focando no futuro, saio da substância pensante e chego ao poder do homem para causar a criação da coisa pensada por ele. Com base em minha experiência, vejo que esse raciocínio tem fundamento. E essa é minha prova mais convincente. Se depois de ler este livro, uma única pessoa enriquecer fazendo o que eu recomendo aqui, isso já aconteceu, porque já aconteceu comigo, isso será uma evidência a favor da minha afirmação. No entanto, se todos aqueles que fizerem o que eu recomendo nesse livro ficarem ricos, isso será uma prova positiva, até que alguém realize o mesmo processo e fracasse. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, e esse processo não falhará, pois quem fizer exatamente o que eu recomendo fazer por meio deste livro ficará rico. Funciona em 100% dos casos. Eu afirmo que as pessoas enriquecem quando fazem as coisas do modo certo, e para isso as pessoas devem conseguir pensar do modo certo. O modo como as pessoas realizam as coisas é o resultado direto do jeito como elas pensam a respeito das coisas. Eu quero só voltar aqui quando ele diz que para fazer as coisas do modo certo, as pessoas devem conseguir pensar do modo certo, já que nós fixamos os nossos pensamentos na substância sem forma e assim geramos a forma, perfeito? Então a gente precisa pensar naquilo que a gente realmente quer. E aí, Wallace D. Wattles diz que para agir da forma certa, nós precisamos pensar da forma certa. O que isso me remete? A cascata que eu trago dentro do The Journey, que tudo começa nos nossos pensamentos, inclusive as nossas ações. Então, nossos pensamentos, quando sustentados, quando a gente repete uma determinada forma de pensar, isso vai para a nossa mente subconsciente, isso vai para a nossa forma de nos sentirmos. Isso vai para o nosso emocional. O nosso emocional guia tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Ou seja, os nossos pensamentos geram as nossas ações. Se a gente pensa do modo certo, nós agimos do modo certo. Que é a frase que está aqui no livro. O modo como as pessoas realizam as coisas é resultado direto do jeito como elas pensam a respeito das coisas. Para fazer as coisas da maneira que deseja fazer, você precisará aprender a pensar da maneira que deseja pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você deseja pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todos têm o poder natural e inerente de pensar o que desejam pensar, mas isso é muito mais difícil do que pensar os pensamentos que nos são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é laborioso e exige muito mais força ou poder que qualquer outro trabalho. O que nós precisamos fixar no nosso pensamento? O que nós desejamos. Nós precisamos visualizar a verdade. O que é a verdade? A gente já viu isso antes. A verdade é a abundância, não a escassez. Então, na sua mente precisa existir a verdade. Na sua mente precisa existir a riqueza. Na sua mente precisa existir imagens mentais, visualizações daquilo que você realmente quer. Perfeito? Independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Independentemente das aparências. Então, a gente precisa ignorar a conta no vermelho.
ignorar os bancos te ligando se você está endividado, ignorar que você está sem dinheiro para comprar o que você deseja. Essa é a aparência, essa não é a verdade. Isso é ilusão. O que você precisa fixar na sua cabeça é a abundância, é a riqueza. Então, ignore as aparências, ignore as circunstâncias e foca naquilo que você realmente quer. Ninguém está falando que é fácil. Wallace D. Wattles diz aqui que é laborioso e existe muito mais força ou poder que qualquer outro trabalho. Isso é mais laborioso do que você ficar trabalhando 24 horas por dia no plano físico, acreditem. É mais laborioso, mas é possível. E a sua força de vontade precisa estar alocada aqui. Pega essa força de vontade que você tem para ficar se esforçando em excesso, trabalhando em excesso, e joga essa força de vontade, esse poder pessoal que existe dentro de você, para os seus pensamentos, para colocar na sua mente a imagem mental daquilo que você deseja. É isso que você precisa fazer, é aí que precisa estar o seu foco. É aí que você vai conseguir mudar a sua realidade financeira. Continuando. Nenhum outro trabalho é mais rechaçado pela maioria das pessoas que o trabalho de sustentar repetitivamente um mesmo pensamento. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é particularmente válido quando a verdade contraria as aparências. Toda aparência do mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa. E isso só pode ser evitado quando sustentamos o pensamento da verdade. Mais uma vez, o Wallace D. Wattles não está dizendo aqui que é fácil. Assim como eu não fico falando por aí que é fácil. Mas é possível. E é aqui que você precisa focar. É difícil, principalmente quando a verdade contraria as aparências. Então, sim, quando você está em uma situação financeira difícil, complicado, realmente fica mais penoso, né? Colocar a verdade na sua mente. Mas o seu foco precisa estar aí. Porque esse é o trabalho mais importante que você pode fazer. Considerar a aparência da doença produzirá a forma da doença em sua mente e, finalmente, em seu corpo. Isso ocorrerá a menos que você consiga sustentar o pensamento da verdade. Isto é, o pensamento de que a doença não existe. Ela é apenas uma aparência, pois a realidade é a saúde. Considerar as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua mente. Isso ocorrerá a menos que você consiga sustentar a verdade. Não existe pobreza, apenas abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riquezas quando estamos cercados pelas aparências da pobreza exige muita força e muito poder. Mas aquele que adquire esse poder torna-se uma mente mestra. Essa pessoa subjugará o seu destino. Ela poderá ter tudo o que desejar. Quando nós estamos próximos da pobreza, quando a gente está em uma situação financeira difícil, o que a gente não pode fazer? Retroalimentar nossa mente com essas situações indesejadas, com as aparências. Você tem que guiar o seu pensamento a partir daquilo que você deseja e não a partir das aparências. Quando você faz isso, quando você adquire esse poder de fixar na sua mente o que você realmente quer e não as circunstâncias, você se torna uma mente mestra. Essa pessoa subjugará o seu destino. Essa pessoa poderá ter tudo o que desejar. Esse poder só pode ser adquirido quando entendemos o fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é a existência de uma substância pensante, a partir da qual todas as outras coisas são criadas. Então você consegue adquirir esse poder quando você enfia na sua cabeça que existe uma única substância pensante e que todas as coisas são criadas a partir dela. Você pode criar riqueza a partir dessa substância pensante. Em seguida, devemos compreender o fato de que cada pensamento contido nessa substância se torna uma forma, e que o ser humano é capaz de gravar seus pensamentos nela, para que tomem forma e se tornem coisas visíveis. Se você manter na sua mente o que você realmente quer, se você manter na sua mente a forma que você deseja ver na realidade física, você vai ser capaz de gravar os seus pensamentos nessa substância sem forma, e ela vai adquirir a forma que você deseja. Quando percebemos isso, todas as nossas dúvidas e nossos medos se dissipam,
pois sabemos que podemos criar tudo o que desejamos. Podemos conseguir o que desejamos e podemos nos tornar o que queremos ser. Ou seja, nós também podemos, na verdade, nós precisamos modificar a pessoa que nós somos. Nós podemos nos tornar o que queremos ser. Assim, o primeiro passo para ficar rico é acreditar nas 3 afirmações fundamentais apresentadas anteriormente neste capítulo. E, a fim de enfatizá-las, eu as repito aqui a seguir. Vamos lá. Há uma matéria pensante, a partir da qual todas as coisas são criadas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento, e gravando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Você deve abandonar qualquer outra ideia sobre o universo, exceto essa ideia monista. É importante conviver com essa ideia até que ela fique gravada em sua mente e se torne sua forma habitual de pensar. Leia e releia as afirmações repetidas vezes. Detenha-se em cada palavra, memorize-as e medite sobre elas até que você acredite firmemente nelas. Caso surjam dúvidas, abandone-as, como se fossem pecados. Não dê ouvidos aos argumentos contrários. Não vá a igrejas ou palestras onde ideias contrárias a essas sejam ensinadas ou pregadas. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se sua fé vacilar, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule sobre a verdade delas, simplesmente as aceite em confiança. A ciência do enriquecimento começa com a aceitação absoluta dessa fé. Então aqui o Wallace D. Wattles ele é bem rígido com as sugestões de que nós não devemos olhar para qualquer outra ideia contrária a essa. E eu recomendo fortemente que vocês sigam as recomendações de Wallace D. Wattles, porque eu segui. E quando a gente para pensar, nós repetimos outras coisas para a nossa mente por inúmeros anos. Então você passou 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos você tem. Mas você passou inúmeros anos repetindo para você sobre escassez, repetindo para você que existia o perigo de faltar, de que a natureza é escassa, de que não vai ter no final do mês. Você passou inúmeros anos repetindo isso para sua mente. Se você quer agora ensinar para ela uma nova realidade, o que você precisa fazer? Você precisa ir para o outro extremo. Então, se cegar para qualquer outra coisa contrária, ou realmente vai ficar muito difícil mudar esse seu padrão mental de escassez. Esse foi o nosso capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro princípio da ciência do enriquecimento. Eu recomendo que vocês repitam esse áudio inúmeras vezes. Eu repeti a ciência do enriquecimento inúmeras vezes para a minha mente. Recomendo que você faça o mesmo e que siga essas instruções finais de Wallace D. Wattles, tá bom? Então, não escute coisas contrárias. Foque a sua mente nessas afirmações da ciência do enriquecimento e assim você prosperará. Nos vemos no capítulo 5, a criação de mais vida. Até lá!